Olá pessoal, eu sou a Fernanda e serei sua professora de Sociologia na área de Ciências Humanas e suas tecnologias. Na aula de hoje falaremos sobre política e sociedade. Iremos discutir o que é o poder e como o poder está relacionado à política. Veremos que a política não é algo puramente institucional, relacionada aos políticos e que nós, enquanto cidadãos, temos um papel a desempenhar na sociedade se quisermos que ocorram mudanças sociais. Pode soltar a vinheta, é hora da tirinha. Vamos ver, Manolito, uma palavra que comece com P. Xiii, vai ver que ele vai falar aquele palavrão. Política. E falou mesmo. Bom, nessa tirinha da Mafalda, a gente tem a expressão, uma brincadeira com uma imagem que muitas vezes nós temos na sociedade acerca da política. A política como se fosse uma palavra que é um palavrão que a gente não deve dizer, que a gente não deveria pronunciar, essa palavra como se ela fosse perigosa, como se ela fosse quase criminosa, e a política como uma área, vamos dizer, que tem uma série de problemas que a gente não deveria discutir, como alguma coisa de que a gente deveria se afastar. Bom, do ponto de vista da sociologia, não é bem assim. Se a gente for olhar quem faz política, nós vamos ver que nós mesmos fazemos política no nosso cotidiano. Muitas vezes a gente pensa na política como uma coisa que seja exclusivamente vinculada aos nossos representantes. Infelizmente, nós sabemos que muitas vezes é disseminada uma imagem preponderantemente negativa de todos os representantes, o que leva à produção de uma imagem negativa da própria política, como se nós pudéssemos viver sem política, como se fosse possível que numa sociedade plural como a nossa, numa sociedade em que nós devemos coexistir enquanto seres humanos, fosse possível que alguém vivesse isoladamente, sem os outros, sem discutir as nossas questões comuns. É exatamente isso que é política. É o espaço em que nós discutimos as nossas questões, os nossos problemas comuns. E nós fazemos isso em diversas instâncias sociais. Então, nos sindicatos, nas organizações de estudantes, em família, na nossa vida privada. A religião também tem uma vinculação com a política. As escolas têm também o PPP, o projeto político-pedagógico, ou seja, quais são as metas, quais são os valores que a escola deveria ou não defender. Isso também é política, Isso está, inclusive, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, PPP, projeto político-pedagógico. Nós temos uma discussão política também, é claro, no Estado, O legislativo faz, sim, política. A política que nós chamamos de política institucional, O executivo, o poder executivo, também faz política. E nós temos no Brasil uma forte tendência quando nós pensamos em política, nós pensamos em geral no poder executivo, Ou seja, presidente, governadores, prefeitos, e nós pensamos pouco nos outros poderes e no papel eventualmente político que eles possam ter, Tanto no legislativo quanto até mesmo o judiciário, que apesar de não ser eleito, não é um poder eletivo no Brasil e na maior parte do mundo, Mas também muitas vezes exerce um papel político, porque o judiciário vai fazer o quê? Ele vai determinar regras para o bem comum, para o bem viver, ou pelo menos essa é a ideia. Então, quem faz política? Todos nós fazemos política porque todos nós somos seres políticos. Quando a gente olha para a Constituição Federal, a gente vai encontrar no primeiro artigo da Constituição a seguinte ideia: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito. E o fato de ser democrático significa que todos nós somos iguais, então a gente tem o direito de manifestar as nossas opiniões, de manifestar
os nossos desejos, né, as nossas ideias, os nossos projetos e de discuti-los, né? Mas vamos para o parágrafo único desse artigo, que diz assim: todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Então vamos entender esse trechinho. Olha só, todo poder emana do povo, ou seja, os políticos eles não têm um poder por si mesmo. Os políticos que são eleitos, eles na verdade têm um poder que decorre do povo brasileiro. Quem tem o poder é o povo brasileiro. Os políticos eles têm um mandato, ou seja, eles têm que cumprir um serviço público para o povo brasileiro, tá bom? Quem tem o poder é o povo, que exerce esse poder por meio desses representantes eleitos. Quem são os representantes eleitos? São os políticos, tá bom? Ou este povo exerce este poder diretamente. O que a Constituição está falando? Como que o povo exerce esse poder diretamente? Olha só, a Constituição fala, nos termos desta Constituição, a gente precisaria ler o restante da Constituição, mas eu não vou fazer isso com vocês, eu vou trazer aqui um resumo para vocês, tá? Bom, a Constituição de 1988 garante para os cidadãos diversas formas de exercício desse poder dentro da lei, dentro da legalidade, e esses exercícios de poder envolvem os nossos direitos de manifestação, de expressão de ideias, de protesto, o direito de greve também está previsto na Constituição Federal, o direito de associação, né? A gente pode, por exemplo, se juntar com outras pessoas que pensam de uma forma parecida, né? Para, por exemplo, reivindicar mais direitos ou, enfim, protestar contra medidas. Mas existem também 3 mecanismos de participação direta do cidadão para a legislatura, para a legiferância, ou seja, para a produção de novas leis. Esses 3 mecanismos são a iniciativa popular, o plebiscito e o referendo. Quando a gente pensa na política, é interessante pensar como ela surgiu, porque isso nos mostra um pouco algumas das suas características essenciais. E para discutir o que é política, talvez valha a pena a gente falar do que não é política, né? De formas de exercício de poder que se organizam de outras maneiras. E talvez um dos modos mais claros ou mais clássicos seja a ideia do despotismo, né? O que era o despotismo? Olha, para falar desse assunto, eu recomendo muito que vocês vejam um trailer, se vocês não quiserem assistir o filme inteiro, mas recomendo porque é muito agradável. É o Príncipe do Egito. É um desenho animado, mas que mostra a presença desses faraós egípcios que agiam com uma concentração absoluta de todos os tipos de poderes possíveis. O faraó, ele era o sacerdote máximo, ele era o chefe de governo, ele era o dono de todas as terras, ele era o juiz em última instância, ele era o legislador em última instância. Ou seja, o que eu quero dizer, ele concentrava todos os poderes em si. Então, que tipo de poderes ele concentrava? Ele concentrava o poder econômico, né, por ser dono de tudo, o poder religioso, porque ele era, né, o descendente direto de Horus, ele era considerado o representante de Deus na Terra, ou dos deuses, né, porque os egípcios eles eram politeístas. Então, ele era o representante das divindades, ele era um deus, né, e ele concentrava o poder também político e militar, né, porque ele era o comandante máximo das forças militares egípcias. Ou seja, ele concentra esses 4 tipos de poderes e isso faz com que não haja um espaço de discussão nessa cidade. Não haja um espaço que seja público, porque tudo é do faraó. Então, se ele inclusive é o próprio Deus, como nós poderíamos questioná-lo? Como nós podemos questionar a decisão de uma pessoa que se acredita que seja o próprio Deus? Porque o Deus é infalível, né? Deus não falha. Então vejam como é justamente a partir do momento em que há uma separação entre essas esferas de poder, quer dizer, o poder religioso, ele passa cada vez mais a entrar numa esfera privada, da vida privada.
O poder militar ele passa a ser submetido ao poder político civil e o poder econômico também se separa desse poder, desse conjunto, desse bolo, né? E aí a gente tem esferas diferentes e surge então o espaço público, o tesouro público, a coisa pública, a lei se torna efetivamente uma lei, vamos dizer, pública. Por quê? Porque antes aquela lei, na verdade, era a vontade pessoal do governante, né? A partir do momento em que surge o espaço público, surge a verdadeira lei, que é uma lei impessoal, né? É uma lei que é feita, válida para todos, inclusive para o próprio legislador. O legislador tem que se submeter à lei. É o império da política. Então vejam que quando surge a política, não há mais despotismo, não há mais tirania. Isso não significa que os nossos problemas estejam resolvidos, né? Mas isso significa que é possível discuti-los e buscar soluções coletivamente para os nossos problemas, né? Então, esse é o nascimento da política e isso mostra, né, quando a gente compara os regimes políticos com outros regimes que não têm essa marca, que são a negação da política, né, que seria o despotismo, a tirania, né, a gente percebe a importância de ter um espaço público e político, né? E mais uma coisa que é importante, a gente fala muito de corrupção, né? E falar de corrupção é muito importante. O que eu gostaria de fazer notar é que não é possível falar de corrupção num regime que não seja político. Porque se tudo é do governante, não há interesse público. Não há desvio da coisa pública porque não há público. Só é possível falar em corrupção, ou seja, uma confusão entre o público e o privado quando a gente está num regime político, né? Então, é só num regime político que há uma separação entre público e privado e que, portanto, quando acontece alguma mistura, alguma confusão, a gente pode acusar e falar, opa, não, né? O cargo não é seu, pessoalmente, o cargo é público, você está ocupando temporariamente. Opa, o dinheiro não é seu, o dinheiro é público, né? Esse dinheiro tem que ser usado para fins públicos. Então, veja, só pode haver corrupção num regime político, tá bom? Num despotismo não há corrupção porque tudo é do governante, tudo está na mão, tudo é controlado pelo governo, por isso que não há a própria ideia de público, portanto não pode haver corrupção, né? Que é o desvio da coisa pública. E o poder? A gente está falando muito de poder, mas o que afinal de contas é o poder, né? O poder se refere à capacidade de agir ou determinar o comportamento dos outros. Então vejam que esse poder, essa capacidade de agir e de determinar o comportamento dos outros, ele acontece nessas diversas esferas que eu acabei de falar, né? Na esfera privada, na esfera pública, na economia, na política, na religião, né? O padre, o pastor, o rabino podem dizer, olha, faça isso, não faça aquilo. É uma relação de poder, né? Está tentando influenciar o seu comportamento. O professor ou a professora também, poxa, estude para a prova, né? Estou tentando influenciar aí o comportamento de vocês, né? A sua mãe, o seu pai, seu avô, alguém que cuide de você, também pode dizer para você, né? Poxa, lava a louça, arruma a sua cama, né? Colabora aqui em casa, né? Então, vejam, todas essas são expressões, né, de poder, inclusive podem ser expressões amorosas, né? As relações de namoro também são relações de poder. O poder atravessa as nossas relações sociais. E o poder, ele se manifesta tanto no âmbito da legalidade ou da ilegalidade, quando a gente está falando do cumprimento de leis ou do desrespeito às leis, né? Então, legalidade ou ilegalidade tem a ver com isso, né? Tem a ver com cumprir uma lei ou descumprir uma lei. Quando a gente fala em legitimidade ou ilegitimidade, a gente está falando no consentimento que a gente tem, que a gente dá para uma ordem. Então, por exemplo, o que é legítimo? O que é legítimo é aquilo com o qual eu concordo, né? E eu estou falando isso também no nível social, né? Alguma coisa, uma lei tem legitimidade quando há uma ampla aceitação dessa lei, né? E ela é considerada ilegítima quando há uma ampla recusa dessa lei, tá? Então, o poder, ele atravessa tudo isso, né? E existem essas formas de exercício de poder, inclusive um outro tipo que eu não mencionei até agora, que é o poder ideológico.
que é o poder ideológico? É o poder que se exerce por meio da tentativa de influenciar o comportamento de outra pessoa por meio de ideias, por meio de informações, de discursos, né? O que é recentemente que aconteceu? Não sei se vocês estão acompanhando. A decisão de um ministro do Supremo Tribunal Federal de bloquear o Telegram, né? Eu não vou entrar na discussão aqui se é uma decisão acertada, se não é uma decisão acertada, etc. Mas eu só quero falar do fundamento, da justificativa que ele deu, né? Que esse ministro deu para essa decisão, que é uma decisão que está se mostrando, de certa forma, polêmica, né? Mas qual foi a justificativa dele? Olha, o Telegram, ele não tem nenhum tipo de controle público sobre ele. As pessoas estão usando o Telegram para cometer crimes, então nós precisamos interromper esse canal para a prática de crimes. A gente pode discutir, nossa, essa era a única forma de fazer isso, é a melhor forma, tudo bem. Mas o que é interessante dessa decisão é que ela demonstra que existe uma forma de poder ideológico, ou seja, qual é a preocupação do STF nesse caso, né? Que tipo de informações estão sendo transmitidas, que estão passando despercebidas, que não podem ser rastreadas pelas instituições públicas, né? Porque as instituições públicas, elas precisam, né, que essas informações, algumas dessas informações podem ser criminosas, né? Elas fiquem à luz do dia, né? Elas possam ser discutidas. Então vejam, é isso que está no fundo dessa discussão, né? Como se exerce esse poder ideológico e que tipos de controles sociais podem existir ou não, é legítimo e é legal que existam ou não sobre esse tipo de poder. Então, como a gente falou antes, a política é um dos meios de influenciar as relações de poder, isto é, as determinações dos comportamentos sociais, buscando resoluções coletivas para as nossas questões que são públicas, né? Daí a gente vê que a política afeta diretamente as nossas vidas e a gente não deveria considerá-la um palavrão, né? Como a Mafalda fala, tá? Como a gente faz política hoje? Falei um pouquinho sobre isso com vocês, né? A gente faz política no nosso dia a dia, né? Nas nossas organizações, quando a gente conversa com as pessoas, quando a gente discute os projetos de lei, quando a gente discute os acontecimentos políticos, nós estamos nos posicionando e até mesmo a nossa omissão também pode ser considerada política. Quando a gente vê uma coisa acontecer e a gente prefere não tomar partido, a gente está tomando partido de alguém, né? Porque a nossa omissão muitas vezes pode favorecer um dos lados. Então, nós somos seres políticos e nós fazemos política pelas instituições, pelas associações, pelos nossos grupos, e tanto na vida privada quanto na vida pública, e as próprias instituições públicas também podem fazer política, tá bem? E aí, essa discussão, né? Todos os políticos são iguais, né? É uma coisa que a gente ouve muito. E eu queria só dizer uma coisa para vocês a respeito disso, né? Quando a gente está diante de polêmicas, né? Eu vou só mencionar algumas aqui para vocês, tá bom? A gente fala, por exemplo, na reforma da Previdência, reforma trabalhista, reforma da administração pública, sei lá, descriminalização do aborto, uma série de temas, né? A mudança das regras de demarcação das terras indígenas, uma série de questões aí que a gente tem na sociedade. Se existe polêmica, é porque existem pelo menos dois lados. Provavelmente existem mais do que dois, inclusive, porque a gente fica nessa coisa de dois, mas às vezes até tem muitos, né? Se existem pelo menos dois lados, quer dizer que nem todo mundo é igual. Existem pelo menos dois grupos diferentes, né? E aí a importância da gente acompanhar essas discussões, se a gente quiser efetivamente mudar alguma coisa, se a gente está insatisfeito com alguma coisa que está acontecendo na sociedade, a gente precisa de alguma forma participar, pensar, discutir, estar inteirado, né? Porque não adianta só reclamar, né? Só reclamar é a mesma coisa que acreditar que as coisas podem continuar como elas estão, tá bem? Pessoal, chegamos então ao final da nossa aula. Deixei alguns links para vocês na plataforma e deixo aqui uma reflexão para vocês e, na verdade, um tema para que vocês se aprofundem um pouco mais. Como nós vimos, o povo exerce o seu poder diretamente pelo exercício do direito de manifestação, de greve e de expressão do pensamento.
Além destes modos, o povo pode intervir no processo legislativo por meio de plebiscito, referendo e de propostas de iniciativa popular. Você conhece esses 3 institutos? Se não conhece, pesquise um pouco mais. Obrigada pela sua atenção e bons estudos. Tchau, tchau.